Olá, meu nome é Beatriz Ferreira Amarante, estudo no Instituto Maior de Tecnologia e estou agora apresentando minha iniciação científica pelo orientador professor Dr. Marco Antônio Soares de Paiva, com o título Simulação Matemática do Desempenho Térmico de Condensadores de Microcanais para Condicionadores de Ar Split. Atualmente, a utilização dos ar-condicionados domésticos possui um fluido refrigerante que impacta diretamente no aquecimento global, o que levou estudos para uma melhor escolha de fluido, além da criação de condensadores de microcanais, já que esses necessitam de menor massa de fluido refrigerante. Por isso, esse artigo tem como objetivo de desenvolver um modelo termohidráulico dos condensadores de microcanais para avaliar a massa de fluido refrigerante, além de realizar simulações matemáticas. Os condicionadores de ar baseiam-se em ciclos de refrigeração por compressão de vapor que opera segundo essa figura. Os condensadores de microcanais eles se encontram entre o processo 2 e 3 pelo condensador. O vapor entra no condensador, é condensado e descarregado como um líquido. Essa mudança de fase irá rejeitar calor para o ambiente, ou seja, aquecimento do ar externo utilizado para o resfriamento do fluido refrigerante. Os condensadores do tipo tubular possuem diâmetros de tubos maiores, além de uma quantidade pequena de tubos. Nessa figura, o que diferencia uma das outras é o tipo e disposição dos tubos que se encontra dentro das aletas. Já os condensadores de microcanais possuem diversos microcanais com diâmetros pequenos, que é onde o fluido refrigerante se encontra, enquanto nas aletas o ar passa para sofrer a troca térmica. Essa mudança tem como objetivo aumentar a área de transferência de calor interna, bem como seu coeficiente, tornando-a mais compacta. Já o modelamento matemático foi calcular a transferência de calor do ar e do fluido refrigerante através do coeficiente convectivo de condensação e do ar, da temperatura da parede do tubo, do fluido e do ar e a área de troca térmica, interna e externa, calculando assim a massa armazenada, que está em relação à área de escoamento, que está relacionado ao número de canais, realizado no programa EES. Essa tabela apresenta a comparação entre o tubular e o de microcanais pela mesma taxa de rejeição de calor para o ambiente. Observa que o de microcanais ele possui menos fluido refrigerante, devido a ele possuir maior coeficiente convectivo do lado do fluido refrigerante. O coeficiente convectivo do lado do ar é pequeno em ambos os casos, por isso é necessária a utilização das aletas para compensar esse baixo coeficiente, além de diminuir a resistência térmica do ar. A área de troca de calor interna e externa, o condensador tubular é maior, devido o de microcanais ser compacto. O coeficiente convectivo interno dos tubos é maior no condensador de microcanais. Ao analisar somente os condensadores de microcanais, observa-se que o aumento do diâmetro dos microcanais provoca um crescimento da massa de fluido refrigerante armazenada, conforme apresentado nessa figura. A utilização de menores diâmetros é benéfica para a redução da área frontal do equipamento, pois o espaçamento dos microcanais continuam os mesmos, provocando assim uma compactação do condensador. Em relação ao coeficiente de troca térmica, ele diminui com o aumento de diâmetro, visto que ocorre um crescimento do número de Reynolds, que é relacionado diretamente com a área de escoamento, que é aumentada. Outro fator que aumenta a massa de fluido refrigerante armazenada é a elevação do número de microcanais em cada placa de condensador. Isso ocorre porque o número de Reynolds diminui, reduzindo o coeficiente convectivo dentro dos canais. Esta figura evidencia que o aumento da temperatura de entrada do ar externo no condensador aumenta o da massa de fluido refrigerante, pois a área de transferência de calor para a rejeição de calor fixada é mais alta pela diminuição do ΔTml, que é a gradiente de temperatura. A temperatura de condensação do fluido refrigerante tem um efeito exatamente inverso, conforme observado nessa figura. Ao aumentá-la, há uma diminuição da massa de fluido refrigerante armazenada, porque a área de transferência de calor requerida para a taxa de calor fixada é menor. Outro fator que está diretamente relacionado com o aumento da massa de fluido refrigerante dentro dos microcanais é a vazão de fluido, apresentada nessa figura. O principal motivo para isso é que o coeficiente convectivo interno se eleva com a vazão máxima. Além disso, a taxa de rejeição de calor para o ambiente é maior quando se aumenta a vazão de fluido refrigerante que se deseja condensar. Podemos concluir, então, que os condensadores de microcanais são melhores que os tubulares. Eles são mais eficientes na transferência de calor, são mais compactos, eles possuem menos massa de fluido refrigerante, cerca de 79% em relação dos tubulares. No entanto, eles não conseguem trabalhar com pressões muito elevadas.
Para diminuir a massa de fluido refrigerante do condensador, é necessário diminuir o diâmetro dos canais, a temperatura do ar externo e a vazão máxima de refrigerante, além de elevar a temperatura de condensação. Para o maior aprofundamento dos microcanais, é necessário realizar uma simulação numérica para desenvolvimento em relação à perda de carga.